Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nome é Mário Guarnieri. Se você não me conhece, eu espero muito que você já tenha assistido uma aula, que já acompanhe nosso conteúdo. Mas se você é novo aqui, no meu canal eu falo de direito penal, processo penal e legislações pertinentes, voltados a auxiliar advogados, acadêmicos de direito e estagiários na prática do jurídica, na prática do dia a dia. O tema que eu separei para abordar na aula de hoje é um julgamento recente do STJ que fez o posicionamento, ao menos dessa turma, acerca do reconhecimento pessoal e algumas formalidades que devem ser observadas sob pena de nulidade de eventual prova. Esse habeas corpus julgado no STJ veio a trazer luz, houve a habilitação de várias instituições para tratar sobre esse ponto sensível que é o reconhecimento pessoal. Um estudo realizado demonstrou vários equívocos realizados nesse reconhecimento pessoal e esse julgamento no STJ mudou o posicionamento, pelo menos essa turma, acerca do reconhecimento pessoal e das formalidades exigidas. Nós vamos abordar passo a passo esse habeas corpus, vamos desmiuçar e comentar sobre esse habeas corpus importante, esse novo posicionamento do STJ acerca do reconhecimento pessoal. Só lembrando, se você também é assíduo em outras redes sociais, nós também estamos presentes em várias outras. Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. Você, se quiser, pode também nos acompanhar, ter mais acesso a outros conteúdos nessas outras redes sociais. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, nós vamos disponibilizar link de cada rede social. Se você quer estudar mais, acompanhe a gente também nessas outras redes sociais. Nós também fazemos a divulgação de aulas, de outros materiais em outros formatos. Vai aqui abaixo, começa a seguir a gente no Twitter, no Instagram. Entra para a nossa comunidade lá no Telegram. Lá tem uma maior proximidade com vocês. Consigo fazer um download mental, consigo estudar e na hora ali já mandar um áudio, mandar um posicionamento interessante para aprimorar os seus estudos, seus conhecimentos de penal e processo penal. Começa a seguir a gente nessas outras redes sociais também. Só lembrando, quando eu começo a aula, eu subo um PDF aqui na tela, que a gente vai analisando. Professor, posso ter acesso a esse PDF? Pode, desde que você se inscreva na comunidade. Ah, mas se eu não me inscrever, aí infelizmente você não vai ter acesso a esse material PDF. Você se inscrevendo na comunidade, você tem a vantagem de, toda vez que uma aula for ao ar, você vai ser notificado através de um e-mail. Nós vamos encaminhar um e-mail falando que a aula foi ao ar, o tema dela, e nesse mesmo e-mail também vamos encaminhar o material PDF, para que você possa estudar melhor. Então não perde tempo, se inscreve na nossa comunidade, o link também está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vamos parar de enrolação, vamos entrar então no tema da aula de hoje, reconhecimento pessoal e o novo posicionamento do STJ. Reconhecimento de pessoas. Na aula de hoje nós vamos comentar sobre esse habeas corpus aqui. STJ, habeas corpus 598.886, Estado de Santa Catarina. O diário aqui foi publicado em 18/12/2020, tá? Uma decisão bem recente do STJ acerca do reconhecimento de pessoas. O STJ ele tem um posicionamento já consolidado que o artigo 226, lá do Código de Processo Penal, ele estabelece alguns requisitos, algumas exigências para que seja realizado o reconhecimento pessoal. Esse ato deve respeitar essas regras do artigo 226. E se porventura não seguir esses requisitos? O posicionamento do STJ é de que geraria mera irregularidade, mas não teria o condão de atribuir a essa prova, esse reconhecimento pessoal, qualquer ilicitude e, consequentemente, a nulidade dessa prova. Portanto, o STJ, ele tinha, pelo menos até esse julgamento, uma posição consolidada, que a infringência aos dispositivos, aos incisos do artigo 226, causariam mera irregularidade no reconhecimento pessoal. E a partir desse julgamento, vamos ver lá de novo, habeas corpus 598.886, Santa Catarina, 18/12/2020. A partir do julgamento desse habeas corpus aí, o entendimento acerca dessa mera irregularidade foi alterado.
É sobre isso que nós vamos comentar na aula de hoje. Só vamos dar início explicando um pouco do reconhecimento pessoal, tá? Reconhecimento de pessoas. Quando houver necessidade de se fazer reconhecimento de pessoa, há de se observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. O artigo 226 do Código de Processo Penal, ele trata sobre reconhecimento pessoal. E se você observar esse artigo, ele contém vários incisos. Esses incisos são as etapas que precisam ser percorridas para que ocorra o reconhecimento pessoal, certo? O artigo 226, então, ele estipula passo a passo como deve ser feito o reconhecimento pessoal. Vamos voltar lá? Ó, no dia a dia de delegacias e fóruns, é comum que as autoridades não se atenham às disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal, o que em tese possibilita que a defesa questione a legalidade do procedimento probatório, afastando qualquer credibilidade que porventura pudesse oferecer reconhecimento de pessoas ou coisas no momento da sua valoração judicial. Quais são as etapas do artigo 226? Quais são as etapas que precisam ser percorridas para que seja realizado o reconhecimento pessoal? No seu inciso 1º, o artigo 226 diz o seguinte: a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida. Observem aqui que é o seguinte: a vítima, tá lá a vítima, eu fui vítima do crime de roubo. Olha, nós temos alguns suspeitos aqui e eles foram capturados e há uma suspeita de que eles possam ser o autor do roubo na qual você foi a vítima. Pega a vítima, senta ela lá e fala, ó, descreve para mim as características dessa pessoa que efetuou o roubo em seu desfavor. E aí, nesse sentido, a vítima vai sentar e vai passar para o agente, ou para quem quer que esteja, né, faça parte ali da polícia e está fazendo a entrevista com ela, vai passar as características. Olha, eu acho que ele mede aproximadamente tal altura, ou ele é alto, ele é baixo, ele é magro, ele é gordo, qual a cor da pele, qual a fisionomia dele, tem barba, não tem barba, cor do cabelo, cor do olho. Então são todas as características necessárias para você descrever de maneira precisa essa pessoa. Tá? A parte desse pressuposto. A vítima vai descrever as características dessa pessoa e só depois que ela descrever, passa-se então a segunda parte. Tá? Então qual a primeira parte que deve ser respeitada? A descrição. A vítima tem que narrar as descrições que ela sabe acerca do suposto autor do crime. E aí vai constar a descrição que a vítima passou. Bom, e qual que é o segundo ponto? Aí depois de descrever, passamos à segunda parte. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Olha só essa segunda parte. É imprescindível que se coloque essas pessoas, lado a lado, pessoas com características semelhantes. Por quê? Ora, se ela fala que a pessoa é morena e tem barba, e lá eu coloco 5 indivíduos, né? O suposto acusado mais 4 indivíduos. Se ela fala que a pessoa é morena e tem barba, e eu coloco 4 outras pessoas, 4 outros homens que são loiros e não tem barba, e só um moreno que tem barba, que foi a descrição da vítima, obviamente, essa pessoa fatalmente vai ser reconhecida. Então, observem a exigência do inciso 2, que é o quê? Colocar pessoas com características semelhantes àquela descrição narrada pela vítima. Porque senão vai inviabilizar o reconhecimento. Se só tem aquela pessoa que é morena com barba e a descrição foi essa, obviamente aquela pessoa vai ser apontada como autora do crime. Portanto, é imprescindível, é importante observar esse requisito, ele é de suma importância. Colocar o acusado, além do acusado, as outras pessoas também, que essas pessoas tenham características semelhantes à pessoa descrita pela vítima. E aí, colocando pessoas com características semelhantes, aí não há qualquer equívoco. A vítima, de fato, vai ter que reconhecer. Foi o 1, foi o 5, foi o 3, o autor do crime. Reconheço, sem sombra de dúvida, que foi o 3 o autor do crime. Tá? Então, importante colocar pessoas com características semelhantes. Não adianta nada colocar uma pessoa com a descrição que ela colocou, outras 4 que não batem a descrição.
certo? Então é preciso pegar essas pessoas que vão compor o reconhecimento. Obviamente, reconhecimento não pode ser de uma pessoa só, tem que ser outras pessoas também participando desse reconhecimento. E aí colocou pessoas com características, é o segundo passo do reconhecimento. Depois, ó, tem a parte final aqui, ó. Como o reconhecimento não demanda qualquer comportamento ativo por parte do investigado ou acusado, não está protegido pelo princípio que veda a autoincriminação. Muito cuidado aqui, tá? Muito cuidado aqui. Não há um consenso nesse ponto acerca da imposição, da coerção, condução coercitiva, o trava-língua. Condução coercitiva. Não há um consenso na jurisprudência e na doutrina acerca da condução coercitiva do réu. A partir do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444 lá pelo STF, reconheceu-se a inconstitucionalidade da condução coercitiva do réu para que preste esclarecimentos no seu interrogatório. O réu ele não pode ser conduzido coercitivamente para fazer o seu interrogatório. Ora, é um desejo dele, né, ir ou não, e ele também tem um direito constitucional de permanecer em silêncio, não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Com relação ao interrogatório, esse posicionamento já estou pacificado pelo STF. A dúvida fica por quanto em relação à condução coercitiva para o reconhecimento pessoal. E aí? A pessoa pode ser obrigada a participar do reconhecimento pessoal? Se você observar a legislação, lá fala que o acusado, o réu, não está protegido por esse direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo. E como, hipoteticamente, não se exige dele um posicionamento ativo, né, uma participação ativa, ele pode sim ser obrigado a participar desse reconhecimento pessoal. Mas existem grandes doutrinadores na área criminal, na área penal e processual penal, como Aurí Lopes Júnior, que defendem a inconstitucionalidade também da condução coercitiva e da obrigatoriedade de impor, de obrigar esse acusado, esse réu, a se submeter ao reconhecimento pessoal. Logo, o posicionamento que eu acho mais adequado, tá, não é um consenso, é de que o acusado não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Inclusive, imagina a situação dele ser conduzido coercitivamente, ele sai de sua casa para ter que se submeter obrigatoriamente a um procedimento vexatório de ficar em pé, lado a lado com outras pessoas para ser reconhecido ou não pela vítima como o suposto autor do crime. Então é uma situação vexatória, fere o direito ao silêncio, né, e mais, ao direito ao silêncio não, né, que nós estamos falando do interrogatório, acabei confundindo aqui, mas não o direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo, tá? É um direito fundamental dele. Imagina você pegar alguém na casa e obrigar a participar de um ato constrangedor, de você ficar lá, você ser obrigado a sair de sua casa e ir até a delegacia para participar de um reconhecimento. Então, não é um consenso. O STF, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444, não analisou diretamente a condução coercitiva com relação ao reconhecimento pessoal. Só com relação ao interrogatório. Só. Mas é uma extensão desse entendimento que se faz com relação à condução coercitiva para o reconhecimento pessoal, apontando que ele não deve ser obrigado a se submeter ao reconhecimento pessoal. Ele pode participar ou não, tá? Mas não é um consenso, nem na doutrina e nem na jurisprudência. E a parte final aqui, ó, logo mesmo que o acusado não compareça ao ato designado para seu reconhecimento, é possível a autoridade policial ou judiciária determinar sua condução coercitiva. Acabei de explicar esse ponto, ele é bem sensível, tanto doutrina como jurisprudência, tá? Não há uma unanimidade nesse entendimento, não há nenhum grande julgado que colocou uma pá de cal nesse assunto e definiu, pode ou não pode. Mas entendemos, eu adoto essa corrente de que ele não pode ser obrigado a participar do reconhecimento pessoal, nem ser conduzido coercitivamente na delegacia para participar. Tá? Esse é o meu posicionamento, não há um consenso, repito, nem na jurisprudência, nem na doutrina. Mais adiante, a gente tem o terceiro inciso aqui. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará que esta não veja aquela.
aquela situação, né? Você coloca o indivíduo lá, obviamente, se eles olharem a vítima, pode ser depois que haja uma retaliação. Então, para que a vítima fique protegida, são adotados procedimentos. O vidro, por exemplo, ele não mostra a pessoa que está do outro lado fazendo reconhecimento. Tem alguns lugares até que acende um refletor na cara ali daquelas pessoas que estão ali, e ele não consegue enxergar atrás do vidro. Então, nessas situações, protege-se a vítima. Até porque pode, obviamente, futuramente, acontecer algum tipo de retaliação em desfavor da vítima. E para protegê-la, é melhor que ela não seja vista. Tá? Aqui, esse dispositivo fala naquelas situações em que a vítima tem um receio. Mas eu acredito que isso aqui é procedimento, em todos os lugares é adotado esse procedimento, para que a vítima não seja reconhecida. O próximo e último inciso do artigo, esqueci o artigo aqui, 226 do Código de Processo Penal, diz o seguinte: o auto do reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Esse aqui é o passo a passo do reconhecimento pessoal. Quando o reconhecimento pessoal ele tiver que ser realizado, tem que seguir esses requisitos impostos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, seguindo um a um nessas formalidades aqui, nesses requisitos. É o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal, tá? A fase e requisitos para o reconhecimento pessoal. Pode acontecer também, e muitos casos na prática acontece dessa maneira, reconhecimento fotográfico. Reconhecimento fotográfico, como que isso ocorre? O reconhecimento pessoal é quando a pessoa vai pessoalmente lá, o acusado, ele é colocado lado a lado. Pessoalmente, ele está lá, fisicamente. Agora, quando não é possível, a polícia tem comumente adotado o reconhecimento fotográfico. Então, mostra várias fotos e aí cabe à vítima apontar dentre aquelas fotos quem é o autor. Então, como não é possível de maneira física, coloca várias fotos lá e a vítima é convidada a apontar quem daqueles lá seria o suposto autor do crime. E ela vai olhar aquelas fotos e vai selecionar, foi esse aqui, ou foi aquele. Tá? Esse é o reconhecimento fotográfico. Reconhecimento pessoal é a pessoa pessoalmente lá e o reconhecimento fotográfico através de foto. Mas pode fazer esse reconhecimento fotográfico? Pode. Tá? Os tribunais superiores admitem o reconhecimento fotográfico. Apesar de não constar expressamente na legislação, no Código de Processo Penal, a possibilidade de reconhecimento fotográfico, os tribunais superiores têm admitido esse tipo de reconhecimento. Tá? É diferente do pessoal. No pessoal, o suposto acusado está lá fisicamente, e no reconhecimento fotográfico é através de foto. A vítima olha as fotos e aí vai apontar quem seria, se ela reconhece um ou outro daqueles lá que foram apresentados através de foto, como sendo o autor do crime. O reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal, porém, seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção de provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada. De acordo com o Supremo, é possível a sua utilização desde que corroborada por outros elementos de prova, sendo que o procedimento a ser observado é o mesmo do reconhecimento de pessoas. E aqui eu trago vasta jurisprudência do STF que admite sim o reconhecimento fotográfico. Admitindo a possibilidade de utilização do reconhecimento fotográfico, aqui ó, STF, segunda turma, HC 74.267, relatoria do ministro Francisco Rezec, julgado em 97. Admitindo a possibilidade de utilização do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desde que este não seja utilizado de forma isolada e esteja em consonante com os demais elementos probatórios constantes dos autos. O STF também tem posicionamento nesse sentido. Sexta turma, HC 238.577, relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Tá? Tem outros entendimentos também aqui do STJ. Ó. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo sob garantia do contraditório ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. A propósito, STJ, quinta turma, e aqui vários julgados, tanto do STJ como do STF. Então, o reconhecimento fotográfico, ele é possível? Sim, ele é possível. Os tribunais superiores admitem o reconhecimento fotográfico. Ao invés do acusado ser colocado fisicamente dentro de uma salinha, na presença de outras pessoas com características idênticas a dele, né, ou semelhantes, além desse reconhecimento, pode ser utilizado o reconhecimento fotográfico, através de foto.
Só que há uma exigência com relação ao reconhecimento fotográfico, que essa prova não seja isolada, que esse reconhecimento também seja atrelado a outras provas que corroborem esse reconhecimento. Posição pacífica do STJ. O reconhecimento fotográfico não pode ser utilizado de maneira isolada, não pode. Tem que ser corroborado esse reconhecimento por outras provas que também apontem a autoria que recai sobre essa pessoa que foi reconhecida lá por ocasião do reconhecimento fotográfico. Tá? Não se admite o reconhecimento fotográfico como prova isolada. Essa prova deve estar atrelada a outras provas que corroborem ela. Ela isolada não pode ser utilizada. Tá? Essa ressalva é muito importante. Se utilizou de maneira isolada o reconhecimento fotográfico como base para condenar o réu, para apontar que a autoria recai sobre ele, teremos uma nulidade, uma ilegalidade nessa decisão. Tá? O reconhecimento fotográfico ele deve ser corroborado através de outras provas. Quando é corroborado através de outras provas e ratificado em juízo sobre o crime do contraditório da ampla defesa, aí tudo bem, pode servir, mas de maneira isolada, sem que seja corroborado por outras provas, aí não pode ser utilizado o reconhecimento fotográfico. E agora a gente entra no ponto alto da nossa aula, que é esse habeas corpus aqui. Olha só, esse habeas corpus aqui, HC 598.886, Santa Catarina. Relatoria ministro Rogério, eu não sei falar esse nome aqui, Cruz, sexta turma, por unanimidade, julgado em 27/10/2020. Bem recente esse julgado aqui. Nós vamos começar o ponto alto da aula agora, que é explicando esse habeas corpus. O que acontecia comumente antes do julgamento desse habeas corpus? Vamos lá. Foi feito o reconhecimento pessoal. A defesa sempre alegava que houve o descumprimento dos requisitos previstos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Lá no artigo 226, existem vários requisitos que devem ser seguidos. Só que muitas diligências e muitos reconhecimentos eram realizados sem a observância do artigo 226, que traz aqueles requisitos. A vítima é convidada a descrever, o suposto acusado ou réu deve ser colocado lado a lado com outras pessoas que têm características semelhantes a dele, e a vítima vai ser convidada a reconhecer, fazendo esse reconhecimento pessoal. Então, todos esses requisitos, o artigo 226 dispõe lá e devem ser seguidos para reconhecimento pessoal. Ocorre que, na prática, muitos reconhecimentos já ocorreram sem observância dos requisitos do artigo 226. E qual é o posicionamento do STJ? O descumprimento do artigo 226 seria, hipoteticamente, mera irregularidade. Não acarretaria a nulidade dessa prova, não traria nenhum prejuízo e, portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade. Os advogados de defesa comumente alegavam a ilegalidade desse procedimento que não respeitou o artigo 226. E o STJ e o STF tinham o posicionamento. Aliás, o STF a gente não observou nenhum julgamento novo. Esse julgamento aí dessa turma do STJ mudou o posicionamento. Tá? É restrito a essa turma, não se sabe se o STJ como um todo e todas as turmas vão adotar esse entendimento, mas tudo indica que sim, que esse vai ser o entendimento que vai prevalecer e que vai passar a ser adotado pelo STJ. Mas a partir desse julgamento, entendeu-se que não vai ser mais mera irregularidade. A partir de agora, a partir desse julgamento, todo o reconhecimento pessoal que não seguir o artigo 226 vai ser considerado como prova ilegal, prova ilícita. E, portanto, vai acarretar nulidade de eventual condenação, de eventual sentença, se a sentença se baseou unicamente nessa prova. Então, observem que, a partir desse julgamento, o descumprimento do artigo 226, no que tange ao reconhecimento pessoal, leva à ilegalidade, à ilicitude dessa prova. Ela não vai poder ser utilizada. Então, todo reconhecimento pessoal, a partir desse julgamento, deve respeitar as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal. Se não respeitar, ilegalidade nesse reconhecimento pessoal não pode ser utilizado como prova no processo. Vamos iniciar a leitura. O reconhecimento de pessoa presencialmente ou por fotografia realizado na fase de inquérito policial apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observados, olha só,
quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, tá? Se não respeitou o artigo 226, nós vamos ter uma ilegalidade nessa prova. Esse habeas corpus se posicionou com relação a esse ponto aí, certo? Quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. E aqui ele traz mais várias instituições se habilitaram no processo também para manifestar, através de estudos, através de posicionamento, ponto sensível com relação ao reconhecimento pessoal. Porque, invariavelmente, né, uma grande porcentagem dos reconhecimentos eram realizados de maneira equivocada. Então, para resguardar o acusado, para não ser injustamente acusado de um crime que ele não cometeu, o reconhecimento pessoal, a partir desse julgamento, ele deve seguir todas as formalidades do artigo 226, como também deve ser corroborado futuramente, através de outras provas. Vou continuar a leitura. Ó. Segundo estudos da psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas, distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e, muitas vezes, irreversíveis. E aqui, o reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime. Não se tratando, como se tem compreendido, de mera recomendação do legislador. O posicionamento, inclusive tinha lá, tinha previsão na lei, que era uma mera recomendação do legislador que não precisava ser seguido. O STJ tem inúmeros julgados nesse sentido. A defesa alegava descumprimento do artigo 226 e o STJ posição firme de que mera irregularidade. Para o reconhecimento pessoal não seria exigido o passo a passo do artigo 226. Esse julgamento mudou esse entendimento e falou, não, é preciso que os requisitos do artigo 226 sejam todos respeitados, sob pena de ilegalidade dessa prova. E esse julgamento aqui veio a se posicionar exatamente nesse sentido, acerca da obrigatoriedade dos requisitos, da observância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de laço probatório para sua condenação, ainda que confirmado em juízo o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas por si mesmas conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obstante, ressalva-se que o juiz realize em juízo o reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. O reconhecimento da pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático aqui. Eles vão um pouco além e começam a falar também no julgamento sobre reconhecimento fotográfico. É ainda mais problemático, máximo enquanto se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos de conjecturado suspeito extraído de álbuns policiais ou redes sociais, já previamente selecionados pela autoridade policial. E mesmo quando se procura seguir com adaptações do procedimento indicado no Código de Processo Penal para reconhecimento pessoal, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. E o julgamento ele vai além e faz essa pequena ou grande crítica ao reconhecimento fotográfico, que assim, na grande maioria ele é falho. Tá? O reconhecimento fotográfico ele é falho. E aí ele faz essa crítica também dentro desse julgamento acerca do reconhecimento fotográfico. O importante que você deve levar agora, e você vai poder utilizar como tese, é observar se esse reconhecimento pessoal seguiu os procedimentos previstos lá no artigo 226 do Código de Processo Penal. Tá? A partir desse julgamento, vou repetir aqui para vocês, habeas corpus 598.886 Santa Catarina, tá? Quem se inscrever na comunidade vai ter acesso ao material, só baixar lá, tá?
não precisa ficar preocupado em anotar, mas esse julgamento muito importante, mudou o posicionamento do STJ, tá? Pelo menos essa turma aí, e aí vai abrir um precedente gigante para brigar por essa tese. Todo o reconhecimento pessoal, além de precisar ser corroborado em juízo e por outras provas, deve obrigatoriamente observar os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. Se não observar ilegalidade da prova, deixou de ser uma mera irregularidade para ser imprescindível seguir todos esses requisitos. Deixou de ser uma mera recomendação do legislador e passou a ser obrigatório a adoção desse procedimento e respeitar todas as fases do artigo 226 do Código de Processo Penal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado o nosso conteúdo sobre reconhecimento pessoal e esse posicionamento novo do STJ e que eu possa ter te passado um conhecimento maior, que você possa ter aprimorado aí o seu entendimento sobre essa matéria. Eu vou encerrar a aula por aqui. Um grande abraço e acompanhem sempre o nosso conteúdo. Até o nosso próximo encontro.